amados. Maravilha, a oportunidade que o Pai nos concede estar aqui nesta noite. Nossa irmã Rosimeire também, né? Nos prestigiando, maravilha, Deus abençoe. E eu convido você, irmãos, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler o verso 26 e o verso 27, para que a gente possa ver, né, o que o Espírito de Deus vai trazer para nós nesta noite, né? Não adianta eu falar aqui até amanhã, se o Espírito de Deus não trabalhar, nós não vamos entender nada, não é? Mas, pela misericórdia de Deus, o Espírito tem nos revelado essa palavra, né? Aquilo que se pode conhecer de Deus só é revelado pelo Espírito de Deus, né? Por isso, é muito importante que nós estejamos inclinados para o Espírito. É muito importante que nós estejamos sensíveis para as coisas de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim, obrigado, meu caro. Diz assim a palavra: a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amados, esta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que eu acho de extrema importância, e às vezes eu vejo uma certa confusão assim entre os cristãos, né? Que eu tenho, às vezes, convivido com pessoas que, às vezes, têm uma certa visão diferente sobre o Espírito de Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouco nesta noite. Gostaria de falar sobre a pessoa do Espírito de Deus. É preciso dizer que há um único Deus, irmãos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é muito importante para a nossa vida diária, para a nossa caminhada cristã. Existe apenas um único Deus, e este Deus consiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, mas com a mesma essência ou natureza. Às vezes eu vejo pessoas soprando no microfone, dizendo que está mandando o Espírito. Às vezes eu vejo passando toalha ungida, está cheio do Espírito. Não. É preciso ter consciência que o Espírito de Deus é uma pessoa. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui, irmãos? É uma pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo têm os mesmos atributos. O que é um atributo, irmãos? É uma particularidade, né? Uma característica, né? Quais são os atributos de Deus? Onipotência, né? Onisciência, onipresença, imutabilidade, ou seja, ele não muda, né? E eternidade.
Os atributos de Deus são os mesmos atributos do Filho. Os atributos de Deus são os mesmos atributos do Espírito Santo. Então, amados, é preciso que nós tenhamos sempre em mente que há um único Deus, e esse Deus consiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 têm os mesmos atributos, as mesmas particularidades. Os 3 são onipotentes, oniscientes, onipresentes, imutáveis e eternos. E, às vezes, você vai encontrar com pessoas, principalmente, né, testemunhas de Jeová, por exemplo, tem mania de questionar, né, os crentes com relação a isso, porque dizem que não existe a palavra trindade na Bíblia. E é verdade, não existe mesmo. Tenho certeza que, assim como eu, vocês também já leram a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e não encontraram a palavra trindade na Bíblia. É verdade, não está a palavra trindade. Mas a trindade está patente na palavra, não é? Começando lá em Gênesis, quando nós vamos vendo Deus reunido com seu conselho divino: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo, né, no seu conselho ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente vê também patente ali a trindade lá no Novo Testamento, do batismo de Jesus, não é isso? Quando Jesus vai ser batizado ali, aí uma grande voz do céu, o Pai falando: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, não é isso? E aí vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa ali sobre Jesus. Então nós temos o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba ali. A trindade revelada também ali no Novo Testamento. Temos também, né, lá em Mateus 28, 19, a instituição do batismo, quando Jesus deixa bem claro: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos ainda a bênção apostólica, não é isso? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre vós. Então, é fato que você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, mas está patente, não é isso? Então, igreja, antes de eu entrar nesse versículo, eu tenho que deixar isso bem claro, porque eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos passar a entender essa questão para que não haja nenhuma dúvida quando a gente entrar no verso 26. Nós temos um só Deus, que consiste em 3 pessoas distintas, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Está entendendo? 3 pessoas distintas, mas da mesma natureza. 3 pessoas distintas, mas da mesma substância. 3 pessoas distintas, mas da mesma essência, com os mesmos atributos. São eternos, são onipotentes, são oniscientes, são onipresentes e são imutáveis. Não é isso? Realizando as mesmas obras. Então, tendo dito feita aqui essa introdução, eu quero começar aqui a falar sobre o verso 26. Eu confesso a vocês que é um dos versículos que eu mais medito, porque eu sinto que parece que Paulo escrevia isso aqui para mim. Eu vi o Samuel lendo aqui Salmo 146 no início do culto, né? Como é que Deus trabalha, né? É exatamente o que está dizendo aqui. Olha só como é que começa o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? O Salmo 146 que o Samuel lia aqui mostrava a finitude, a fragilidade do ser humano. E é interessante que nós vivemos uma geração que prega exatamente o contrário, não é? Para essa geração que nós estamos vendo, você é forte, você é um leão, né? Às vezes eu fico vendo esses influenciadores dizendo que você é um gigante adormecido, você só precisa despertar esse gigante que está dormindo, né? Então, essa geração que nós estamos vendo aí, ela tenta passar a ideia de que o homem é o centro, ela tenta passar a ideia de que você é o tal, que você é o bom, que você é forte, e que você declara, e que você determina, e que as coisas acontecem. Mas, igreja, não é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso? Vamos dar uma corrida ali no Salmo 103? Vamos voltar um pouquinho lá no Salmo 103, alguém que encontrar, leia para mim, Salmo 103, verso 14, vamos ver o que está escrito? Vamos ver se a Bíblia concorda com essa visão de que nós somos os bons, os taus, o gigante que está dormindo. Salmo 103, verso 14. Olha aí. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, não é? Então, nós estamos vendo aqui que o próprio Deus aqui mostrando para nós a nossa realidade. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Às vezes eu fico pensando, irmãos, na fragilidade do ser humano. Nós temos fraquezas físicas, não é isso? Às vezes nós somos acometidos de enfermidades. Nós vimos aí o período da Covid-19, né? É um vírus invisível que estraga o que fez no mundo, né? Nós estamos vendo aí também a questão da dengue também, né? Vírus invisíveis a olho nu e muitas vezes chegam a ceifar vidas, né? Nós temos fraquezas emocionais, a gente está vendo questões de depressão, ansiedade e até mesmo em crianças, né? Até criança tem depressão, ansiedade. Nós temos também fraquezas morais, fraquezas espirituais. Enfim, são muitos problemas. Quantas vezes, irmãos, nós tentamos corrigir esse tipo de coisa e pensamos que somos fortes para isso, mas quanto mais eu olho para a minha vida, mais eu vejo fraqueza. E é interessante que o apóstolo Paulo chegou a escrever, né, dizendo assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Veja só como é que nós somos bons. Veja só como é que nós somos fortes. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse aí que eu faço. Não é isso? Então, nós estamos vendo aqui um retrato do ser humano. Um retrato da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Mas sabe o que me chama a atenção? É que apesar de tantos problemas, apesar de tantas dificuldades, apesar da nossa fragilidade, Deus não nos lança na lata de lixo. Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas poderiam fazer um trabalho melhor do que eu? Quantas pessoas poderiam fazer a obra de Deus muito melhor do que eu? Que sou cheio de fragilidade, cheio de deficiências, cheio de problemas, mas Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre me restaurando. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu vejo uma nova oportunidade. Todos os dias, quando o meu dia começa, eu entendo que Deus está me dando mais uma chance. Porque Deus não tem lata de lixo. É a vontade dele que prevalece.
Então, quando eu vejo esse verso 26, olha só como é que ele começa. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, você percebeu que ele está dizendo que não sabemos orar como convém? Sabe que é interessante, porque nós temos já alguns anos, né, de caminhada cristã. Eu, pelo menos, tenho mais de 30 anos que eu estou na caminhada, e Paulo está dizendo aqui que a gente não sabe orar. E às vezes a gente pergunta, mas que isso? Será que eu não sei orar? Né? Tem pessoas que estão na caminhada cristã até mais de 50 anos. Tem pessoas que nasceram num berço evangélico. E, pasmem vocês, o próprio Paulo está dizendo que ele não sabia orar. Né? Mas por que nós não sabemos orar? Por um motivo muito simples. Porque o pecado destruiu a nossa capacidade de orar. A gente vê lá em Gênesis que todo dia, na viração do dia, na viração da tarde, Deus descia para conversar com Adão. Já pensou? Um diálogo entre você e Deus? Que naturalidade, hein? Você conversando com Deus ali, naquela naturalidade. Mas Paulo está dizendo que após a queda, nós já não sabemos mais como orar. Né? E muitas vezes, nós temos até o desejo de orar. Muitas vezes nós queremos orar, mas os efeitos do pecado nos impedem de orar. Porque a nossa natureza humana, ela está corrompida. Veja só, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, né? Tiago chegou a dizer que nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe que se seu filho chegar para você e falar assim, olha pai, me dá sorvete todo dia? Eu quero sorvete no café da manhã, eu quero sorvete no almoço, sorvete na janta. Você daria para ele sorvete todo dia? Ah, não daria não. Você não daria sorvete para ele todo dia, sabe por quê? Porque embora ele está pedindo, embora ele está insistindo, mas você sabe que vai fazer mal para ele, não é isso? Ele quer, para ele aquilo ali é bom, para ele aquilo ali é o melhor que você pode dar a ele, para ele aquilo ali vai ser ótimo, mas você sabe que se você der sorvete para ele todo dia, né, isso vai trazer sérios problemas para ele. Então, eu vejo aqui que a criança, ela faz uso do acesso que ela tem ao pai, né? Ela vai pedir lá sorvete todo dia. Para ela é o melhor, para ela é ótimo, é o que ela está precisando, mas você sabe que aquilo ali vai fazer mal para ela. Então, quando seu filho te fizer um pedido tolo como esse, lembre-se que às vezes as nossas orações também são assim. Às vezes a gente está orando, né? Nós estamos pedindo a Deus algo que para nós parece ser bom, algo que para nós parece ser ótimo, né? Parece que vai resolver o nosso problema. Mas igreja, preste atenção, ainda bem que Deus não atende às minhas orações tolas. Até nisso a misericórdia de Deus se manifesta. Até nisso Deus mostra o seu amor em não atender às nossas orações. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Deus enxerga até depois da curva. Então você está pedindo algo que parece que vai ser bom para você, mas Deus já sabe que aquilo vai te destruir. Às vezes a gente pede uma pedra pensando que estamos pedindo pão. Às vezes a gente pede uma cobra pensando que estamos pedindo peixe, né?
Então, a Igreja de Cristo, preste atenção, lá em Lucas 11:9, a palavra nos diz assim: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Mas você prestou atenção como é que o versículo está bem claro? Porque eu já vi pessoas confundir um pouco as coisas, né? Tem gente que pensa que o que pede, recebe o que pede. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, mas não necessariamente vai te dar o que você está pedindo, não é? O versículo está dizendo que o que pede, recebe o que pede. Não, ele recebe, mas não necessariamente o que ele pede. Você vai receber aquilo que Deus entende que é melhor para você. Você está pedindo algo que, a seus olhos, parece bom, mas nem sempre, né? Nem sempre será bom para você. Tudo o que Deus faz é pelo nosso bem, inclusive não atender às nossas orações tolas. Eu preciso deixar claro aqui que é muito importante que nós sejamos específicos nas nossas orações. Quando nós vamos orar, nós temos que expor para Deus o desejo do nosso coração. Nós precisamos deixar claro o que nós estamos pedindo, mas ter em mente que Deus nos dará o melhor. Uma certa ocasião, Paulo insistia em oração: Senhor, tira esse espinho da minha carne, esse mal que me incomoda. E o que Deus falou com ele? Paulo, a minha graça te basta, e ponto final. Não é isso? Mas observe a oração de Jesus no Getsêmani, pedindo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Vocês perceberam a diferença da oração de Paulo e da de Jesus? É Paulo que está dizendo aqui que nós não sabemos orar, não é isso? Então Paulo orando, pedindo que seja retirado o espinho da carne dele. Por 3 vezes eu orei pedindo ao Senhor que retirasse de mim um espírito, a saber, o mensageiro de Satanás. Mas Deus lhe responde: Paulo, a minha graça te basta, não vou tirar espinho nenhum. E Jesus ora pedindo desesperadamente: se for possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele pediu, e por fim ele finaliza a oração: mas seja feita a tua vontade. É aí que nós aprendemos a orar. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então, continuando aqui, ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Que maravilha! Irmãos, vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira? Esse sobremaneira aqui, no grego, ele traz a ideia de intensidade. O mesmo Espírito intercede por nós de forma intensa. Sabe o que é isso? É quando você está dormindo, aquele soninho gostoso de criança, e o Espírito está intercedendo por você. Sabe o que é isso? É quando você está enfermo e às vezes não consegue nem mesmo se levantar, mas o Espírito está intercedendo por você. Sabe o que é isso? É naqueles dias em que o céu está fechado e que você não tem força para nada, mas o Espírito continua intercedendo. Sabe o que é isso? É quando nós estamos fracos, abatidos, desanimados, a nossa fé abalada, mas o Espírito intercede sobremaneira. Você pode até não orar, você pode estar fraco, você pode estar desanimado, mas o Espírito está intercedendo. Sabe por que o Espírito intercede sobremaneira? Porque o diabo não tira férias, porque o diabo não tem folga. Ele anda em derredor como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Mas o Espírito intercede sobremaneira, ou seja, com intensidade, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, ele está intercedendo por nós. Maravilha. E ele conclui assim:
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas o que são gemidos inexprimíveis? Igreja de Cristo, preste atenção. Às vezes nós passamos por tribulações tão terríveis, às vezes nós passamos por angústias tão profundas, que a gente não consegue articular a palavra. Às vezes você não tem o que falar, às vezes a angústia é tanta, às vezes a tristeza, a fraqueza é tamanha, que você não consegue abrir a sua boca, mas o mesmo Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você nunca conseguiria articular palavras para determinadas situações. Você nunca conseguiria articular palavras quando a nossa fé está abatida. Mas o Espírito está sempre intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Igreja de Cristo, preste bem atenção. Eu quero aqui finalizar, não vou poder entrar aqui no verso 27 por causa da hora, mas eu quero finalizar essa palavra aqui dizendo o seguinte: todos nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. Mas entendam uma coisa: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar. Sabe, você percebeu aqui que Paulo não está em hipótese alguma dizendo que nós não precisamos orar, não é isso. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo conserta a nossa oração. Nós não sabemos como ter um diálogo com Deus. Como eu disse aqui, né, o pecado trouxe um dano terrível à nossa vida. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, é muito importante que nós sejamos específicos, que nós falemos aqui das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas aspirações, o que estamos pedindo, o que estamos esperando de Deus, e Deus é poderoso para atender, mas o Espírito conserta a nossa oração para que chegue diante de Deus. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que a nossa oração seja aceita no trono de Deus. Amém, amados? Então, que Deus possa nos abençoar, que você tenha em mente isso, que por maior que seja a angústia, a tribulação, a dificuldade, mas o Espírito intercede sobremaneira, intensamente, dia e noite por você. Amém, amados? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Ó Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que nos foi dada aqui, Pai. Te agradeço pelo privilégio, ó Pai, de compartilhar aqui com os meus irmãos a tua palavra. Te agradeço, ó Deus, pela intercessão do teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Que maravilha, ó Deus, é saber, ó Deus, que nós não estamos abandonados, que apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas fraquezas, o teu Espírito nos assiste, ó Pai. E eu oro nesse momento, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dê graça, nos ensine, ó Deus, a ser sensíveis à voz desse Espírito. Que nós possamos, ó Deus, entender a necessidade de sermos cheios dele, ó Pai, de sermos inundados por ele, ó Pai, para o louvor da tua glória. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos, as nossas irmãs que aqui estão, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê livramento, Pai, que o Senhor nos guarde. Eu te agradeço, ó Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo teu cuidado. Leva-nos em paz para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. O culto está encerrado.